Olá pessoal, sou o professor Camilo Cândido e no vídeo de hoje nós vamos mostrar métodos de ensino de fácil integridade, seja ele em nível acadêmico, seja ele também no nível profissional, através de curso de educação continuada. Bem, para a gente falar um pouco sobre métodos de ensino de fácil integridade, nós precisamos primeiro recordar de onde vem a fácil integridade. Então, tudo começa com tensegridade, que é um termo utilizado na engenharia e na arquitetura, lá com Richard Fuller, que desenvolve modelos de tensegridade que utilizam compressão descontínua e tensão contínua. Isso é traduzido na prática real em pontes, por exemplo, que usam hastes de ferro fixas com cabos de aço gerando tensão. E existem modelos, que eu vou falar daqui a pouco, principalmente o modelo mais básico, que é o hexasaedro, é o modelo mais simples que nós temos aí para explicar a tensegridade. Ou seja, ele utiliza tensão e compressão de forma combinada para manter a estabilidade de uma estrutura. Se houver uma força externa que deforme essa estrutura, assim que essa energia, essa força externa ela é retirada, a estrutura tem a capacidade de retornar ao seu estado normal, ok? Diante disso, na década de 70 surgiu então o termo biotensegridade. O termo biotensegridade ele vem da tensegridade, utiliza compressão e tensão de forma combinada, mas ele inclui os tecidos, Então ele leva em consideração o tecido conjuntivo. Bem, tentando trazer isso para estrutura corporal, a gente passa a observar que ainda falta um pouquinho de informação para completar a biotensegridade. Então, Bruno Bordoni, em 2018, para cá, junto com a sua equipe, ele vem então sugerindo um novo termo para se utilizar as teorias da tensegridade nos sistemas biológicos, que é então a fácil integridade, que leva em consideração osso-músculo, como na biotensegridade, o tecido conjuntivo também, as faces superficial, profunda, mas ele também leva em consideração os fluidos do nosso corpo, água, sangue, linfa, substância fundamental amorfa, e também os mecanismos envolvidos com esses fluidos e com os tecidos, que a gente fala então da mecanotransdução, que é a capacidade do nosso corpo de transformar um estímulo mecânico em um estímulo químico, resultando então no potencial de ação. Vamos retornar ao tema de hoje. Nós vamos falar sobre métodos de ensino da fácil integridade, da biotensegridade ou da tensegridade, tanto no nível acadêmico quanto no nível de educação continuada para profissionais. Aqui nós temos alguns modelos. Então eu já mostrei para vocês o modelo padrão, que é o hexasaedro, que é um modelo básico para explicar a tensegridade, falando das forças externas atuando sobre o tecido, e aí sim você consegue observar a modificação no status daquele tecido, e assim que essa energia ela é retirada, ele retorna ao seu estado natural. Mas quando a gente fala de segmentos corporais, de estruturas corporais, de articulação, de grupos musculares, de estabilidade, mobilidade, a gente precisa trazer um pouco mais para o desenho da anatomia que a gente conhece. Então existem modelos hoje que tentam reproduzir essas características corporais. Esse modelo, por exemplo, é um modelo de tensegridade que tenta exemplificar a pelve, o comportamento da pelve durante movimentos de flexo e extensão, de rotação, abdução e adução, como essas estruturas se comportam. Há ainda modelos que se aproximam um pouco mais dessas características. Então nós temos, por exemplo, esse modelo de pelve. É um modelo em tamanho próximo ao real, em que você tem as características anatômicas em molde de tensegridade para exemplificar, por exemplo, a abertura do anel pélvico superior corresponde ao fechamento do anel pélvico inferior, ou fechamento do anel pélvico superior com a abertura do anel pélvico inferior e o tensionamento dos ligamentos sacroiliacos e também sacrotuberais envolvidos aí nesse movimento da pelve. E também os movimentos de rotação da pelve
ou inclinação anterior e posterior, e a sua repercussão sacral. Ok? Então, esses são modelos mais aproximados. Há ainda, pessoal, modelos como esse aqui, que são modelos que representam o membro inferior. Então, são modelos de tensegridade que exemplificam como essa relação das tensões geradas pelos músculos e a sua repercussão nos segmentos corporais. E talvez o modelo que nós tenhamos aí, que melhor traduz a realidade para um segmento corporal, é o modelo de tensegridade aplicado, então, a um esqueleto humano. Porque aí você tem as proporções e relações anatômicas com a tensegridade sendo aplicada sobre elas. Lembrando, então, que aqui os elásticos representam os grupos musculares, principalmente os grupos que geram tensão e estabilidade a um segmento corporal. E aí esses modelos, eles conseguem nos traduzir o que realmente acontece no movimento daquela determinada articulação. Esse é um modelo, seria aí o topo de linha para o ensino, seja no nível acadêmico, seja no nível de educação continuada. Então, acho que vale muito a dica para a gente estudar um pouco mais, entender um pouco mais como funciona a tensegridade, transpor isso para a biotensegridade e expandir esse conhecimento dentro da face integridade. Eu vou deixar abaixo aí para vocês o link do Instagram de algumas páginas que eu sigo. Então vai estar lá, Cristiano Guimarães, Renan Rezende, ABFácia, Universidade da Fáscia, Osteopatia de Madrid, Escola Brasileira de Osteopatia. Vou deixar também abaixo aí o link do site da Janaína Cintas. Vale muito a pena seguir lá, ela fala muito da biotensegridade. Então, para quem quiser expandir um pouco o conhecimento também, lá vai ser um local bacana para você ter essas informações. Beleza? Um abraço, pessoal!